Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Senhor, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Feche seus olhos, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, ouvindo do Senhor, recebendo do Senhor, Pai. Quero ser apenas um mensageiro dessa palavra, Deus. Quero apenas passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a ministrar aquilo que o Senhor falou comigo hoje durante o dia. Me ajuda, Senhor Deus, a falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Que os ouvidos estejam atentos para ouvir o que o Espírito fala à igreja. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor há de falar sobre esse lugar, Pai. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, e poder viver esse momento com o Senhor, com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse texto ele é muito claro, né? Se alguém vem a mim, se alguém vem a Cristo e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Seguir Jesus vai nos exigir renúncias. Seguir Jesus vai exigir das nossas vidas algumas mudanças, algumas transformações. Vai exigir da nossa caminhada talvez uma troca de direção, de rumo. E esse é o poder do Evangelho. Nós pregamos durante muito tempo um Evangelho sem muitas responsabilidades, sabe, cheios de pudores e omitindo a verdade do que precisa ser dito, daquilo que precisa ser dito. O Evangelho precisa trazer, eu creio no Evangelho que ele traz transformação à nossa vida. Ninguém que se aproxima de Cristo, ninguém que está em Cristo pode permanecer igual. Amém? Precisa ter transformações em nossa vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que matava, não mata mais. Então existe transformação e precisa existir transformação. Não tem como nós estarmos em Jesus, caminharmos em Jesus e continuarmos do mesmo jeito. Precisa existir uma mudança dentro de nós. E ela começa realmente dentro, mas ela se exterioriza, ela sai e nós começamos a viver de forma diferente por conta do Evangelho, por conta do amor a Cristo. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos entender que essa é a forma que o Senhor vem. Tem uma frase que dizem, né? Você pode vir como você está, mas não dá para permanecer como está. E esse talvez seja o maior entendimento, e por muitas vezes nós omitimos algumas falas, algumas direções, algumas ministrações sobre a vida de pessoas, ou até mesmo diretamente à igreja, por medo de perder, por medo talvez de magoar, de ofender. Ei, eu entendo algo e aprendi algo com o tempo, a verdade precisa ser dita sempre, mas às vezes nem todo mundo está pronto para ouvir, mas eu preciso falar sobre ela no tempo certo e na hora oportuna. Eu preciso falar sobre transformações e mudanças que acompanham uma vida cristã, que acompanham uma vida em Cristo. E isso é muito poderoso, porque eu acredito de verdade dentro do meu espírito que as pessoas só vão acreditar no Evangelho que nós pregamos quando ele for visto em nós. Não é por conhecer a Bíblia decorada, não é por sair salteando versículos para tudo quanto é lugar, não. É realmente vivendo o Evangelho de Jesus, vivendo a palavra de Deus. Escute, servir a Jesus vai te exigir renúncias. Servir Jesus, você vai ter que deixar coisas, vai ter que abandonar coisas. Nós vivemos talvez um Evangelho cômodo, sem esforço. Se der eu vou à igreja. Se eu acordar cedo, eu vou na oração. Irmão,
Quem não vem num culto, pede. Eu não vim no domingo, por alguns motivos, eu e minha esposa não viemos, cara, e a galera começou a falar, né? Nossa, foi um cultaço. Meu, o pastor pregou demais. Eu falei, meu Deus, que raiva. Fiquei com raiva de mim mesmo. Eu deveria ter vindo. Quem perdeu? Eu. Ah, pastor, mas tu pode assistir na internet. Eu sei, mas aquele momento de graça e unção que estava sobre a igreja, eu não vou receber. Pegou? Existe uma atmosfera dentro desse lugar, meu irmão. A Bíblia diz que quando a igreja se reúne, o Senhor manifesta algo e libera algo sobre a igreja. Eu posso muito bem receber em casa, ouvir em casa, ver na televisão e vai ser uma bênção. Mas aquilo que Deus manifestou naquele lugar, através da adoração... Ih, fiquei assim, agora voltou. Tu não me boicota, é, guria? Você entendeu? Eu não recebi. Eu vou ouvir a palavra, eu vou entender a palavra, eu vou receber a palavra, claro que vou. Mas aquela atmosfera que existia nesse lugar eu não recebi. Tempo de oração, nós temos um tempo de oração aqui na igreja. Toda semana que antecede a Santa Ceia, nós oramos das 6 às 7 da manhã. Esse mês, em específico, eu vou mudar o horário. Nós já conversei com o bispo, nós vamos orar das 10 às 11 da noite. Quero convidar você a estar conosco. Meu irmão, tem bênçãos que são liberadas nesse momento de oração. Sabe o que Atos fala? Atos diz que eles estavam juntos na congregação, orando, dividindo o pão, caminhando junto. E ali o Senhor derramou de bênção e acrescentando os que deveriam ser salvos. Existe na vida cristã, existem três pilares, que é oração, jejum e palavra. Isso precisa nos acompanhar, porque é isso que vai nos transformar. Mas isso é para outra pregação. Aí a gente ouve, eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu, alguém falou para você, ou você já falou para alguém, não, peraí. Se a tua fé não alcança, a minha fé vai alcançar por você. Já ouviu isso? Aí deixa eu ler um texto, porque eu fiquei com isso no meu coração, e eu fiquei pensando sobre isso, e Deus foi me trazendo algumas situações da Bíblia. Jesus chega para o cego Bartimeu e fala assim, o que queres que eu te faça? Jesus chega para a cura do paralítico, e ele pergunta para ele, queres ficar são? A mulher do fluxo de sangue, ela chega perante Jesus, ela fala o seguinte, se eu só tocar nas vestes, eu serei curada. Isso é poderoso demais. O Senhor, Ele fala assim, Senhor, eu sei que Tu podes me curar, se Tu quiseres. Esse é o leproso que fala a Cristo. Sabe o que eu entendo? Que isso aqui depende da fé de cada um, não a fé dos outros. Amém? Deixa eu ler um texto para você, para embasar o que eu estou te falando, para você não achar que eu estou viajando. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a tua fé em Cristo que te sustenta nesse lugar, meu irmão, na palavra, no Evangelho. Estava conversando com o seu Augusto aqui no início do culto. Nem todo dia é fácil, nem todo dia é bom, nem todo dia dá certo. Nem todo dia você acorda, uau, meu Deus, que dia lindo. Tem dia que tu acorda, Senhor, misericórdia da minha vida. Não é assim? Tem aquele dia que parece que é o dia mau mesmo, de Mateus 6,34. Mas sabe o que nos encoraja? Levantar da cama e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu creio em Ti, vai dar tudo certo hoje, vamos para cima. Sem fé é impossível agradar o Senhor, meu irmão. Nós precisamos ter, e é a tua fé, é a tua fé que te sustenta dentro do Evangelho. Mas qual é o valor que nós estamos dando a Cristo? Porque foi isso que começou a pegar, mas deixa eu te falar, e é realmente algo que Deus ministrou ao meu coração. Mateus 13, verso 44, fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Verso 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia
e que procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Aqui, esses dois versículos, esses dois contextos, eles falam sobre algo de valor que se foi achado. Qual que é o tema da palavra? Você lembra? Qual o tamanho do seu amor? E aqui está falando sobre algo de valor. O texto fala, 44 ao 46, fala sobre algo de valor que foi encontrado. E aquilo tinha valor. Sabe qual é o valor para a sua vida? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. O maior valor que você tem é Cristo Jesus. É Ele. Ele é o maior valor. Deus nos deu o que mais de valioso Ele tinha, seu Filho. Não é bênção, não é ficar rico, não é nem ser curado, porque aquele que está em Cristo já é abençoado. A cura é um mero processo de fé, de acreditar. Quem crê nisso? Eu creio. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são transformados. Eu tenho dito isso e repito, a bênção não é um lugar, a bênção não é uma coisa, a bênção não é algo material, a bênção se chama Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,20 diz que todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, eu já tenho sim o amém para todas elas. O texto está dizendo o seguinte: se eu estou em Jesus, se eu caminho em Jesus, todas as promessas liberadas a nós um dia já são nossas por conta de Cristo. Então eu não preciso pagar promessa, eu não preciso subir monte, eu não preciso fazer campanha para receber aquilo que Deus já me deu. Eu recebo através da fé. E o maior valor que nós precisamos dar se chama Jesus. E qual é o valor do seu amor por Ele? E foi aqui que Deus começou a ministrar. O salmista Davi fala em Salmo 116, 12: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele já tem me dado. Você se liga no que Ele falou? Não é o que Ele vai me dar, é o que Ele já me deu. Quem está em Jesus? Então Ele já lhe deu o maior amor de todos. Ele já lhe deu a promessa. Ele já lhe deu o de mais precioso que Deus tinha, que era o seu Filho. Ele já nos deu. Agora nós estamos dispostos a largar tudo por Jesus? Você está disposto a largar tudo por Ele, por amor a Ele? Eu sempre brinco dizendo, cuidado com o que você ora. Ainda fiz essa citação no ID, segunda-feira. Tem aquela musiquinha que todo mundo cantou um dia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, pois meu Deus, faz um milagre em mim. Final, pelo menos eu lembro. Você já parou para prestar atenção na letra dessa música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Você está dizendo para o Senhor assim: ó, muda tudo em mim. Aí Deus começa a fazer. Você cantou, você chorou. Foi aquele desespero quando você canta, né? Você se entrega, porque a adoração é uma entrega real. Aí você canta, aí o Senhor começa a fazer. Aí você começa: meu Deus, quanta luta, quanta tribulação. Você está disposto a entregar tudo ao Senhor? Qual é o real valor do seu amor por Ele? Deixar o que é ilícito, meu irmão, é uma obrigação nossa. Deixar o que é pecado, deixar o que é errado, é uma obrigação minha e sua. Porque não dá mais certo com a vida que nós estamos vivendo em Jesus. Não tem mais nada a ver com aquilo que estamos vivendo. Então deixar aquilo que não agrada ao Senhor, meu irmão, é minha obrigação. Mas escuta o que eu vou te dizer: vai ser dias, vai ter momentos que o Senhor vai pedir para você até mesmo o que é lícito. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, mas a Bíblia diz que Ele nos prova para saber aonde está o nosso coração.
Talvez o que você esteja passando seja um momento de Deus, de tratamento em você. Eu já passei por momentos na minha vida que todo mundo ao meu redor podia me ajudar e ninguém dava a mão. Ô luta! E eu ia para Deus, Senhor, aonde Tu estás? E orava, e jejuava, e monte, desce monte. Até um dia que eu entendi que Deus estava trabalhando em mim, me mudando. E Deus impedia as pessoas de me ajudarem, porque aquele momento era meu e Deus. Era o meu Peniel. Se liga? Face a face com Deus. Segurando no anjo. Era o meu momento com Deus. E talvez o que você está passando é porque você orou, porque você pediu, Deus me trata, Deus fala comigo, Deus ministra a sua vida. Eu ainda estou falando qual o valor do seu amor. Porque se você um dia entregou a sua vida a Cristo como eu entreguei, e eu falei no início da ministração, não dá para ficar igual, vai ter que ter transformação. E o Senhor está fazendo, porque Ele está nos transformando, não é o diabo, é Deus ministrando em você, para você se tornar um homem e uma mulher melhor. É Deus tirando de você, para você entender, eu estou aqui. É Deus não permitindo você entrar, é Ele fechando a porta e dizendo, espera mais um pouco. Cara, pregar que vai dar tudo certo é bom, claro que é. Mas tem momentos que não vai dar tudo certo. Tem momentos que vai ser difícil e você vai ter que exigir a sua fé para continuar firme, olhando para o céu e dizer, Senhor, eu ainda te amo. Qual o tamanho do seu amor? Eu honestamente não creio no evangelho de sacrifício. Mas eu acredito no evangelho de entregas. Eu não creio que Deus quer que você sacrifique coisas. Mas vai chegar um momento que você vai precisar entregar coisas. Vai chegar um momento que nós vamos precisar deixar, Senhor, está aqui, Senhor. A grande pescaria de Pedro. Quando Pedro ouve Jesus dizer, vai Pedro, vai lá pescar, joga a rede no lado direito. Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, tu não entende nada. Essa é a minha Bíblia, tá? Pedro olhando para Jesus e dizendo assim, tu não entende nada de peixe, Jesus, o que está falando? Mas tá, tudo bem, já que tu está falando eu vou. Cara, pesca maravilhosa. Os barcos vieram. E tem uma parada ali que, cara, me deixa... Olha só, Pedro quando ele chega, Pedro estava preocupado, Pedro estava nervoso, porque ele precisava dos peixes, ele precisava fazer o dinheiro com os peixes. E quando ele chega com o barco carregadaço de peixe, Jesus olha para ele e fala, Pedro, vem comigo, vou te transformar em pescador de homens. Não é isso que a Bíblia diz? E naquele momento, Pedro abandona tudo para seguir Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Nós ainda estamos agarrados a coisas do passado. Nós ainda estamos agarrados a coisas antigas e queremos viver o novo de Deus. Não dá. Está na hora de você abandonar. Está na hora de você deixar. Está na hora de você entrar num lugar novo em Deus hoje. Por fé. Talvez seja isso que Deus está buscando de você. Hoje, agora. Uma real entrega. Uma real dependência dEle. A Bíblia diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, meu irmão. Ele sabe a tragédia que nem diz o pastor Marlon, o bispo Marlon, que nós somos. Mas Ele também sabe que o Espírito de Deus está em nós. E é Ele que nos capacita em todas as coisas. Qual o tamanho do seu amor? Jovem rico, deixa eu ler para você. Mateus 19:16. E eis que alguém aproximou-se e lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele respondeu, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra o teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Algumas versões dizem feito. O que me falta então? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus precisava do dinheiro desse jovem? Sim ou não, igreja? Claro que não. Jesus conhecia o coração desse jovem? Claro que conhecia. Ou tu acha que o Senhor não sabe e não vê todas as coisas? Claro que o Senhor sabia o coração dele. Claro que o Senhor Jesus sabia que ele conhecia a lei. Foi até redundante o Senhor Jesus falar para ele sobre essa questão de que a lei é essa. Ele sabia, ele conhecia a lei. E Jesus sabia que ele sabia. Porém aqui nós entendemos e vamos compreender algo poderoso. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Sabe o que o Senhor estava falando? Desapega. Desapega. Bem contrário de Zaqueu. Quando Zaqueu estava na árvore, Jesus falou para ele: Zaqueu, desce que eu quero ter contigo na tua casa. E ele foi com Zaqueu até a casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu entende a presença do Espírito, sabendo que era Jesus. Fala: Senhor, se eu roubei, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou devolver para quem eu fiz. O que Jesus falou para ele? Hoje entrou salvação na sua casa. Sabe por que às vezes as coisas não mudam? Porque a gente diz que ama Cristo, mas não quer largar aquilo que precisa largar. Não precisa deixar velhos hábitos, velhas situações. Não quer deixar para trás aquilo de novo, aquilo de velho que está na sua vida e receber algo de novo de Deus. O quanto você ama ao Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sempre disse isso e vou te repetir. A palavra precisa passar pelo profeta. Eu apanhei muito nessa palavra. Porque o Senhor estava dizendo para mim: ei, o quanto você quer entregar, o quanto você quer deixar, o quanto você tem entregue. Vou te dar um exemplo claro agora, tá? Claro. Quem tem iPhone aqui? É barato um iPhone? É barato ou não, galera? A menina chegou para mim agora da mídia e falou assim: pastor, empresta teu telefone para mim poder gravar. Eu falei: Senhor. Aí olha a mente do atribulado: e se cai no chão, Senhor? Meu Deus, se essa guria aperta um botão errado, estraga tudo, Jesus. Meu telefone não tem trava. Qualquer um pode pegar ele e destravar, não tenho nada para esconder. Mas ó a mente do atribulado: Senhor, se cai, Jesus, meu Deus, cuida da mão dela, Senhor. É uma coisa tão simples, tão boba, mas você consegue entender? Deus, Ele quer que venhamos nos desapegar de coisas materiais, de coisas mundanas, de coisas terrenas, e nos apegarmos a Ele, porque o maior valor está na cruz do Calvário, e é ali que tem todo o valor para a sua vida. É nele, é em Jesus. As pessoas investem tudo na sua vida para viver uma vida financeira próspera, para ter dinheiro, sabe? Sacrificam até mesmo a família. Mas aí quando pede para você fazer alguma coisa, não sei, sei lá. O que você está disposto, escute, a se desfazer por Cristo? A deixar para Jesus? Eu tive uma época da minha vida que eu estava afastado do Senhor e eu fumava. Um dia Deus me pegou, eu fui na igreja, Deus me pegou, fui restaurado pelo Espírito Santo, falava em línguas, mas eu saía da igreja, lá em Curitiba, isso quando eu morava lá. Eu entrava no meu carro, era um desespero, eu tinha que fumar. Eu ia chorando para casa, dizendo: Senhor, eu não quero mais isso. Eu estou transformando a minha vida, Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu fiquei uns 2, 3 meses assim. Nós tínhamos uma célula, um connect na minha casa. Um dia eu cheguei mais cedo, tomei banho, era um sobrado que nós morávamos. Eu desci,
Minha esposa chegou em seguida. Eu falei para ela, só, eu vou orar aqui embaixo um pouquinho antes de começar o Connect, que era a célula, né? Mas é um Connect. Eu falei, você vai tomar banho? Ela falou, amém. Naquele dia, eu comecei a orar ao Senhor. Eu não orei para que Deus me libertasse do cigarro. Eu comecei a orar ao Senhor, pelo ambiente, pelo momento, pelo lugar. Veio uma graça de Deus sobre a minha casa. Parece que do meu corpo estava saindo óleo. Você sabe quando você passa um creme e fica tudo melecado? Era assim que eu me sentia. E eu nunca mais fumei. E eu orava a Deus para que Deus tirasse aquilo de mim. Eu não queria mais fumar. Sabe por quê? Porque as pessoas, uma vez, cara, eu estava atravessando a rua da minha casa, era uma das avenidas principais de Curitiba, do bairro Vila Auer, e eu estava saindo da minha casa, indo no mercado, e eu com cigarrão na mão, né? Bem lindo, né? Quando eu olho para o outro lado da rua, uma irmã da igreja, cheio de cigarro não sai, bro. Mas aquilo começou a... Cara, eu preciso mudar. Pegou? Eu preciso ser diferente. E Deus está falando com você. Você tem entendido isso de Deus, que você precisa ser transformado, que você precisa mudar suas ações, que você precisa mudar os lugares que você está. Sabe por quê? Por amor a Jesus. Amém? É por amor a Cristo, porque Deus entregou tudo por nós, por mim e por você. Deus entregou o seu Filho pela minha vida e pela sua. Qual é o valor desse amor para nós? Qual tem sido o valor do amor de Cristo em nossas vidas? Ele precisa ser tudo, meu irmão. Cantamos aqui, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não está na igreja, escute bem o que eu vou te dizer. Você que está em casa, você não está na igreja para ter de tudo que existe de melhor nessa terra. Você está aqui para se preparar para um dia ir para o céu. Esse é o motivo da igreja se reunir. A vida abundante na terra é uma consequência da nossa vida com Deus, mas o primário de tudo é o céu, é vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todos aqueles que nele crer, tenham vida e uma vida eterna. O que você está disposto a deixar por Jesus? A se desfazer por Ele? Deixar mesmo por Cristo? Quem sabe aquele futebolzinho de quarta-feira? Poxa, pastor, estão fazendo o ID na quinta-feira, e quinta-feira, 8 horas eu tenho futebol, pastor. Poxa vida, eu queria tanto ir no ID, mas não dá, eu tenho um futebol. Pois é. Não estou dizendo que futebol é pecado. Apesar que eu acho que é, porque tem uns irmãos que são atribulados, hein? Não estou dizendo que futebol é pecado. Mas quem sabe você precisa mudar. Você precisa dizer, cara, eu vou ficar um tempo sem ir no futebol aí, porque tem um curso na igreja lá que é massa. Cara, o Bispo Mar não está dando e eu quero fazer esse curso. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem sabe você precisa mudar algumas prioridades. Quem sabe você precisa mudar a visão acerca de coisas e pessoas. Em questão a situações. Deixa eu te contar uma história. Eu gosto de história. Sou meio historiador assim. Desligaram até o relógio hoje. Uma mulher chegou no aeroporto, atrasada. Passou naqueles quiosquezinhos no aeroporto, comprou um saco de bolacha, de biscoito. Bolacha só que Itajaí. Itajaí que é bolacha, né? Então Itajaí mesmo. Cantadinho, rapidinho. Capaz, tá todo. Pegou um saco de bolacha. Bolacha é minha, deixa eu. Sentou na poltrona. Tinha um senhor no lado dela, escrevendo no notebook, mexendo no notebook. Ela pega uma bolacha e come. Ele pega a bolacha e come. Ela pega a bolacha e come. Ela fica indignada. Como que esse cara está comendo a minha bolacha? E continuam os dois ali a comer a bolacha. Acaba a bolacha. Ela vai botar a mão, não tem mais nada. E ele vai botar a mão, não tem mais nada. Ele pega o pacote, a massa e deixa no ladinho para jogar fora. Nesse instante, dá a chamada do voo dela. Ela levanta indignada.
Ela levanta muito braba. Ela entra dentro do avião, braba, senta na poltrona. A moça diz, né? Tira o seu espetáculo, põe a bolsa ali, papatapá. Ela fala assim, beleza. Quando ela abre a bolsa, o que ela acha? O que ela acha? A bolacha. Ela comeu a bolacha do cara. Pega a massinha. Nós vivemos um tempo de intolerância, meu irmão. Nós vivemos um tempo onde só a nossa razão que vale. Deixa eu te falar uma coisa, na nossa vida existem sempre 3 razões, a minha, a sua e o que a Bíblia diz. Fique com a Bíblia, que nunca vai dar errado. Fique com o que a palavra diz, que nunca vai dar errado. Deixa eu ler um texto para você. Hoje à tarde eu estava deitado, meditando sobre a palavra, ouvindo um louvor, e esse texto veio na minha mente. Olha só, dizem, todo mundo fala, pastor, o que tem a ver essa história? Deixa eu te contar, peraí. O que tem a ver com a palavra? Né? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Ei, dizem, muitas vezes pessoas dizem, eu não faço nada para agradar ninguém. E essa frase sempre me incomodou. Essa frase sempre me deixou inquieto no coração. E esse texto veio ao meu coração. E eu fui buscá-lo. Olha o que a palavra de Deus em Romanos 15:2 fala. Escute o que eu vou te dizer. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo na fé. Quando você faz algo por alguém, você está edificando a fé daquela pessoa. Quando você deixa de fazer algo para você e intercede e faz algo por alguém, você está ministrando automaticamente na vida das pessoas. E nós vivemos um tempo de egoísmo. A mulher comeu a bolacha do homem e estava braba. Ela nem sequer abriu a bolsa pelo estresse da vida para ver se a bolacha estava ali dentro. É uma história, é uma ficção. Mas quantas coisas acontecem na nossa vida assim? Aonde está o amor que nós falamos que sentimos por Jesus? Amar o teu próximo como a ti? Como a ti? Guarde esse texto, meu irmão, dentro do seu coração. Tem pessoas que precisam de você, precisam que você agrade elas, e isso vai demonstrar o teu amor por Jesus. O quanto nós amamos. Servir pessoas, literalmente, escute, revela o nosso caráter, revela quem somos, revela o que nós temos dentro de nós. Eu creio nisso muito. Eu digo que ninguém será perfeito, só no céu. Mas nós precisamos manifestar o reino de Deus na terra, cuidando e amando pessoas. E isso vai revelar o verdadeiro amor de Deus em nós. Isso vai revelar a nossa fé em Jesus. Você está disposto a largar tudo pela sua esposa, pelos seus filhos, por amor a Cristo? Você está disposto a deixar de fazer suas coisas pessoais para poder fazer coisas por pessoas? Em favor de pessoas? Isso é amar, meu irmão. Isso é amar Jesus. Pastor, mas tem gente que é abusada. Faz a tua parte. Faz aquilo que Deus te deu na sua mão para fazer. Tiago 4,17 diz assim, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você comete pecado. A responsabilidade da outra pessoa é dela. O que você precisa fazer, faça. Eu aprendi algo com o Bispo Fernando. Um dia há muito tempo atrás, falando sobre oferta, eu tinha um certo temor de dar oferta em semáforo. Eu já dava dizendo para o cara, tu não vai usar droga, tu não vai comprar cachaça, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer aquilo. Falei, cara, um dia Deus olhou para mim e deve ter dito, nem dá, miserável. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou algo para alguém, não é mais meu, é dela. Amém? Então, se eu estou dando algo para você, como eu posso julgar o jeito ou a forma que você vai usar isso? Ainda é meu. Concorda comigo? E daquele dia em diante, o Luiz Fernando me deu uma lição. Quando eu paro no semáforo, eu só entrego e abençoo o cara. Sabe por quê? Pastor, mas ele vai pegar e vai usar droga. Pois é, um dia, diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que todos nós vamos chegar diante de Jesus um dia. Todos nós, escute, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Todos nós.
E esse cara pode dizer assim, pastor, Deus, nunca ninguém me ajudou. Ele vai dizer assim, não, teve um gordo que um dia pagou lá no semáforo, te deu R$1, tu disse que era para comprar não sei o quê, tu gastou dinheiro com outra coisa. Se você acha que não vai ser assim, vai ser assim, meu irmão. Talvez não tão detalhado assim, né? Você é mais desenhando, assim, para entender. Mas a responsabilidade não é sua do que ela vai fazer com aquilo. A minha responsabilidade é abençoar, é ajudar. Se alguém te pede um conselho, pastor, mas eu nem vou falar, porque se eu vou falar, ele nem vai me ouvir. Se ele te pediu, fale, meu irmão. Libere algo de Deus sobre a vida dele. Se ele vai fazer ou não, nós precisamos deixar o orgulho de lado, sabe, deixar as nossas pretensões de lado, deixar os nossos achismos de lado, e começarmos a viver um verdadeiro amor. Tu imagina, se Jesus tivesse olhado para o Everton, esse gordo não vai dar nada, eu nem vou investir na vida dele. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse Deus, já tinha desistido de mim faz tempo. Mas a Bíblia diz que Ele continuou me amando. Cara. A Bíblia diz que um dia Ele me chamou pelo meu nome. Um dia Ele me separou por um propósito. Um dia Ele disse, eu ainda acredito em você. E você está aqui porque Ele ainda acredita em você. E qual é o valor desse amor? Qual o valor que esse amor tem tido para nós? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, avance no espaço vazio que Deus criou. Olha que doideira é essa, pastor? Deixa eu te explicar. Noé, ele creu no dilúvio sem ter uma gota de chuva no céu. Mas Deus disse que vai chover, vai chover. Tá, mas tu tá doido, homem? Vai chover. Tá, mas o sol aí, a terra está árida, seca, vai chover. Deus falou que vai chover. A Bíblia diz que Abraão, a Bíblia diz que Deus mandou ele sair, Deus mandou ele ir, sem destino. Tá bom, Senhor, o Senhor falou, eu vou. Ele não sabia, Deus só mandou ele ir, ele foi. Cara, a Bíblia diz que Moisés tirou o povo do Egito com uma promessa de Deus, dizendo, ei, tem uma terra prometida. Sabe o que é isso? Fé. Acreditar no autor e consumador da sua vida, que se chama Jesus Cristo. Então vai ter momentos sim, que você vai ter que deixar coisas de lado, que você vai ter que deixar o que é ilícito por conta de Cristo. Vai ter momentos sim, que você vai ter que passar por situações difíceis para fazer você crescer, para fazer você avançar. Vai ter momentos sim, que Deus vai permitir que você chore, que você se arrependa. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Pode até passar, pode até durar, mas vai passar. Permaneça firme. Continue crendo, acreditando. Qual é o tamanho do seu amor? Eu amo Jesus. Então entregue-se. Eu amo Jesus. Então entregue. Deixe. Abandone. Mude. Deixa eu te falar uma coisa assim, a gente aprende com os anos. São quase 30 anos ministrando, vivendo o Evangelho. Estou velho mesmo, meu Deus. Quando vem a mudança de Deus, Ele já falou o teu coração. Ele já te deu até a instrução. E muitas vezes as coisas não acontecem porque nós estamos lutando contra. Porque é o nosso querer, é a nossa vontade que ainda está prevalecendo. Mas o Senhor já falou, mude. O Senhor já falou, levante-se. O Senhor já disse, para de olhar para o lado, olha para o alto.
O Senhor já falou para você: ei, transforme o teu ser, mude o jeito de falar, mude o jeito de agir, mude o jeito, essas formas da sua vida, mude. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós venhamos entrar num lugar novo em Deus. Qual é o tamanho do nosso amor por Ele? Você está disposto a realmente deixar até mesmo o que é lícito por conta do amor a Cristo? Você está disposto a deixar aquele futebolzinho agora, não sei se ainda tem o Brasileirão à noite, na quarta, mas geralmente era, né? Quarta-feira é o dia de futebol, né? Ah, hoje o meu Flamengo joga. Não sou flamenguista, tá? É que flamenguista, né? São tudo viciadinho, né, cara? Volto a dizer, meu irmão, futebol não é pecado. Mas talvez você precise deixar algo que ainda está te prendendo. Que ainda há alguns grilhões que ainda estão te impedindo de avançar. Impedindo de conquistar. Impedindo você de entrar num lugar novo em Deus. De receber algo novo de Deus. E quero encerrar com um texto, se o Alan não quiser subir. Quero liberar uma palavra que está em Ezequiel para a sua vida. Ezequiel 2, verso 1 diz assim, e disse-lhe: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. A Bíblia diz, e eu entendo, Jesus falou: eu irei ao Pai, mas eu vos deixarei um Consolador, a qual é o Espírito Santo. E Ele está em você. Ele está sobre a sua vida. Sabe o que Ele está dizendo para nós hoje? Fique em pé. Levante-se. Deixe. Abandone. Porque Ele vai falar com você. Porque Ele vai ministrar sobre o seu coração. Porque Ele vai ministrar sobre a sua vida. Pastor, eu nem sei o que eu tenho que entregar. Perfeito. Fica tranquilo. Apenas levante-se. Permita-se ouvir o Espírito Santo. E Ele vai te dizer. Porque Ele vai falar com você. Fique em pé.